Para fazer tudo isso, eu criei as oficinas Leandro Serri, que no mercado de hoje, né, principalmente digital, é interessante a gente ter uma marca, né? Então, são as oficinas Leandro Serri, que vocês podem conhecer melhor nesse site que está colocado aí nesse slide, leandroserri.com. Mas não agora, não. Agora vamos continuar aqui com a apresentação, depois da live. Bom, nessas oficinas Leandro Serri, eu desenvolvo, além de posts, vídeos, livro, né, e-books, eu desenvolvo 3 atividades principais: palestras, mentorias, eu tenho um programa de mentoria, e treinamentos. Bom, mentoria e treinamentos eu já fazia, mas na parte de palestras para empresas, palestras motivadoras, eu entendi que eu precisava me aperfeiçoar um pouco mais. Eu fui fazer um curso online sobre palestras. E esse curso, ele era fundamentado em 5 pilares. Você tinha que fazer uma palestra memorável e inspiradora. E lá eles davam um desenho do que eles entendiam, o que seria uma palestra memorável e inspiradora, de acordo com o tema de cada palestrante. O segundo aspecto que eles propunham é que você deveria montar um portfólio profissional. E o terceiro é que você tinha que escrever um livro sobre aquele tema da sua palestra, né? E aquele tema em que o seu portfólio mostrava que você tinha autoridade. E também que você deveria, o quarto pilar, publicar nas redes sociais, né? Porque você tinha que ter constância, né, e qualidade nas suas publicações nas redes sociais, para atrair o seu público, né? Como o marketing digital sugere hoje, né? E, por fim, depois de tudo isso aí pronto, você contrata um assessor de imprensa para que ele, de posse do livro, do portfólio, ele vá divulgar nos meios de imprensa, junto às empresas, a palestra memorável e inspiradora que você está oferecendo, né? Bom, eu comecei pelo mais fácil, né? Comecei pela palestra memorável e inspiradora, contratei um designer para elaborar, né, para criar o meu portfólio profissional. Falei, livro não, livro eu vou pular porque é muito difícil escrever um livro, né? E fui organizar as minhas publicações nas redes sociais. Bom, cada rede social tem uma característica, eu acho que todos vocês sabem disso, e todos os bons profissionais de marketing digital, eles sugerem que a gente, para começar a publicar nas diferentes redes sociais, que a gente faça um programa, um plano, um planejamento que tem começo, meio e fim, e que depois a gente vá fazendo essas publicações, não nessa sequência, começo, meio e fim, mas ela alternada, ela meio desorganizada, né? E aí você apresenta os seus produtos, a palestra, a mentoria e o treinamento, de modo organizado. Bom, quando eu me empenhei bastante para fazer esse programa nas redes sociais, eu me dediquei tanto a esse planejamento do que eu ia publicar nas redes sociais, que a hora que eu percebi, se eu colocasse uma introdução e um capítulo final, eu estava com a estrutura do livro na mão. E foi assim que estava no primeiro momento dizendo, não, o livro é muito difícil, eu optei por escrever o livro. Muito bem. Vou passar agora, então, já que a gente viu da onde que veio o livro, né, como é que ele surgiu, o processo de redação. O processo de redação foi muito bacana, porque eu trabalhei com muitos amigos meus, né? Então, o que eu fazia? Eu escrevia, né, digitava lá a introdução, o primeiro capítulo, e mandava para esse cidadão aqui, que é o meu filho mais velho e meu amigo, Mauro Serri Neto, que é um jovem, um advogado, tem mestrado em Geociências e Meio Ambiente, e trabalha com direito animal, com direito ambiental, e lê muito, né? Ele escreve muito bem, e ele era o primeiro crítico, né? E ele é muito exigente, puxou a mãe dele, e ele fazia a primeira análise do livro e fazia sugestões, e eu fui fazendo esses aprimoramentos com base na opinião dele. Passado
pelo crivo, capítulo por capítulo, passado pelo crivo do Mauro, eu encaminhava o texto para minha querida amiga Maricelma Ferreira Zani, que fazia toda a revisão gramatical, revisão do português, corrigia eventuais erros que a gente de vez em quando comete, dava algumas ideias, mostrava frases que não estavam muito claras e tal, e voltava e eu continuava, às vezes passava para o Mauro uma nova redação e ia tendo um círculo aí. Depois disso, eu passei os capítulos para dois grandes amigos, e que estão até numa posição parecida na foto, aí olha que bacana, né? O Fernando Mazo da Fonseca, que disse que estaria aí assistindo a live, deve estar, que está na Alemanha já há 14 anos, que foi meu aluno, meu estagiário, meu amigo, né? E a quem eu arrumei o primeiro emprego, o segundo emprego, né? E ele foi fundamental, que ele leu detalhadamente cada capítulo e fez preciosas sugestões que melhoraram muito o conteúdo do livro. E também o Leandro Pauletti, que é um amigo de pouco tempo, mas uma amizade bastante bacana que eu tenho com ele. O nome ajuda bastante, né? Ele, Leandro Pauletti. E o Leandro, ele fez também uma análise um pouco mais macro. A pergunta que eu fiz para o Fernando foi a seguinte: o livro entrega alguma coisa? Tem alguma coisa que está confusa, né? E para o Leandro Pauletti, a pergunta foi outra. O livro entrega, né? Tem entrega efetiva? O livro sai da geologia, sai das ciências exatas? O Leandro é coordenador dos cursos de graduação da Faculdade Claretiana aqui em Rio Claro, e ele tem uma experiência muito grande, embora seja jovem, uma experiência muito grande, e ele me deu contribuições cirúrgicas, assim, também, que melhoraram muito o livro. Bom, em seguida, o livro praticamente pronto, eu fui atrás do Fábio, né, e atrás do Delfino, para saber como é que publicava um livro. Eu sabia que eles tinham experiência nisso, né? E aí, para minha grata surpresa, o Fábio e o Delfino, e também o Fred, como vice-presidente da BGE, o Delfino, vocês sabem, é presidente da BGE, o Fábio da Febragel, eles propuseram editar a primeira edição do livro, né? E aí fizemos lá uns acordos e eu agradeço muito pelo apoio de vocês. Sem o apoio de vocês, talvez eu não pudesse editar esse livro nesse momento. E aí, tanto a Febragel quanto a BGE queria avaliar o livro, porque eles não vão patrocinar um livro que eles não conhecem. O Fábio leu o livro, o Delfino passou o livro para o Iramar, né? Iramir, e o Iramir fez contribuições, o Fábio também, e foram bastante significativas, principalmente porque nesse momento aconteceu uma coisa fantástica e terrível para todos nós, né? Veio esse bichinho aí. E o livro não citava pandemia, não citava coronavírus, não citava nada. E aí o Fábio falou assim para mim: Léo, o livro não pode nascer morto, né? E aí foi o primeiro grande teste que o livro teve. Eu peguei o livro e fiz uma revisão. E aí eu constatei que, onde eu colocava que o mercado ia ser assim, eu tinha que mudar, que o mercado estava sendo assim. Por quê? Porque a pandemia acelerou mudanças, antecipou mudanças, né? Mas as mudanças que eu estava observando no mercado de trabalho e as tendências para o futuro estavam todas ali no livro. Então, não foi difícil esse processo de ajuste, né, adaptação do livro a essa nova realidade. E esse foi o primeiro grande teste que o livro passou. No finzinho desse processo, eu ainda tive a oportunidade de receber contribuições específicas em alguns no prefácio, no que está escrito na contracapa, na orelha, né? E num outro pedacinho ali do livro, nos primeiros capítulos, da Maíra Scarnance e do Tiago Barbosa, né? Então, eu peguei deles algumas coisas e coloquei no livro lá, e enriqueceu bastante o livro já na fase final.
Feito tudo isso, o livro foi pro designer. Lucas Carvalho, que foi o responsável pela capa, pelas ilustrações, por todo o projeto gráfico, que eu adorei, né? E também pelos banners aí de divulgação e tal, agradeço muito o Lucas Carvalho. E esse foi o processo. Ao longo de todo esse processo, eu recebi muito apoio, né? E antes desse processo também, na parte de criar oficinas Leandro Serri, do site, das publicações nas redes sociais, do Cláudio Fetti e do André Lomba, né? Então, esse povo aí, se fosse um artigo científico para um congresso, uma revista, todos eles seriam autores. Todos seriam autores, menos o coronavírus, evidentemente, né? Distância do coronavírus. Mas como é um livro, eu sou o único autor. Mas sintam-se abraçados por mim e eu tenho uma coisa para falar para vocês. Sem vocês, esse livro não sairia desse jeito. Muito obrigado.